Palavra de honra. Qual que era a carta? De J. Que tem uma carta de... Bom, meus amigos, olha o seguinte, nem sempre a vontade de punir do povo está alinhada com as penas impingidas aos réus processados e sentenciados por delitos apontados pelo Ministério Público. Ora, isso se justifica porque o sentimento de justiça da população não leva em conta a lei positiva, o ordenamento jurídico, mas sim a moralidade e os costumes que estão, por vezes, distantes dos limites impostos pela legislação ao Poder Judiciário. Aquela história de legalidade, moralidade, nem tudo que é moral é legal, nem tudo que é legal é moral. Com isso, ouvimos críticas que às vezes são injustas, apesar de refletir o desânimo que se instala sobre a sociedade em relação ao judiciário. As sentenças que aumentaram a pena, por exemplo, do José Dirceu, emanadas pelo TRF4, pelo Tribunal Regional Federal 4, também absolveram o Vacari, que era o tesoureiro do PT. E isso a população não entende. Como é que aumenta de um e absolve o outro? Né? Mas deveria, se conhecesse os limites que a lei impõe, inclusive aos magistrados, quando dá aplicação de uma sentença. É isso que torna a justiça digna de credibilidade. A opinião das pessoas não tem como baliza a lei e se dá, muitas vezes, com espírito de vingança, de retaliação, de indignação, o que não deve existir por parte do Estado julgador. O Estado não pode ser vingativo. Já fomos. Séculos atrás éramos um Estado vingativo. O Estado não pode ser passional. Deve verificar as provas e as condições em que o crime foi cometido. A partir desse momento, aplicar a lei e suas penas proporcionais ao fato delituoso previsto pelo ordenamento, pelos códigos. O direito penal, diferentemente do civil e de outros, deve buscar sempre a inocência do réu, sempre. Ou seja, aplicar a sentença com o princípio da inocência consagrado pelo brocardo latino in dubio pro réu. Ou seja, na dúvida, o Estado vai a favor do réu. Essa postura pode evitar equívocos ou os chamados erros judiciais. E nós temos muitos no Brasil, hein? Vocês nem imaginam a quantidade de erros judiciais que nós temos nesse país. Certamente não será essa a opinião da massa popular. A prisão, o encarceramento, as penas elevadas é que caracterizam a justiça para o povo. Quando há alguma absolvição de casos notórios que envolvam pessoas de projeção nacional, há sempre a manifestação de que a justiça falhou, o que nem sempre representa a verdade. Ela pode falhar, é verdade, todos somos humanos, mas nem sempre isso é verdade. A justiça deve buscar o equilíbrio e a imparcialidade para julgar adequadamente segundo vou repetir, os limites da lei. Infelizmente, se perguntarmos qual a pena seria justa se aplicada pela sociedade, ainda há pessoas que dirão que a melhor pena é a pena de morte, é a solução para a crise pela qual passa o país. Prende, mata, enforca, metralha. Mas não é esse não é o caminho da nossa democracia. Dessa forma, o sentimento radical ocupará lugar certo na consciência social, como se estivéssemos com a pena capital, pena de morte, extirpando os problemas atuais. Nós gostamos de jogar tudo debaixo do tapete, né? E isso não é solução para nada. A situação concreta é a seguinte:
O Estado democrático de direito não pode assumir a eventual possibilidade de errar em seu julgamento e conduzir à pena capital um inocente. Já pensou? Ah, tanto faz. Foi julgado, minha consciência fica tranquila. Qualquer erro judiciário poderia caracterizar a falência da justiça. Bastam os homicídios praticados nas ruas, nas avenidas das grandes cidades, porque nós já temos pena de morte no Brasil. Já temos. Olha lá a Rocinha. Né? E na impunidade que prospera nas organizações criminosas. É hora de revermos os pilares de nossa estrutura social, jurídica, legislativa, executiva, educacional e colocarmos uma pitada cristã nisso tudo, para iniciarmos uma nova era. Uma era que desperte no cidadão esse espírito cristão, meu Deus do céu, 2000 anos de mensagem, esse espírito cristão mais profundo, cheio de esperanças e promessas de uma vida melhor. O primeiro passo nós temos que dar urgentemente. E olha, pega a onça aí, porque floresta que não tem onça, macaco deita e rola, e tenho dito, palavra de honra.